Eu queria ler um versículo antes, está em Lucas 24:45, para nós começarmos essa manhã profetizando. Vamos fazer isso? Lá está escrito assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você pode pôr a mão na sua cabeça e vamos ler juntos isso? Profetizar? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Põe a mão no seu coração agora e começa a pedir ao Senhor Jesus essa manhã: Pai Santo, nós com muita humildade nós nos apresentamos diante do Senhor Jesus, clamando, Pai, para que haja revelação do alto para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso interior, Pai, que haja transformação essa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor começou a falar comigo, eu soube que ministraria no culto hoje, essa palavra ela saltou no meu coração. O tema dela é o Evangelho da Glória de Cristo. Eu queria que você tenha aqui no telão, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios 4, a partir do verso 3, tá? 2 Coríntios 4, 3. Eu creio que essa manhã é uma manhã onde ainda mais Deus vai fazer levantar uma igreja gloriosa para a glória de Deus. Eu queria que, até já fazer um combinado aqui, todas as vezes que durante a ministração nós citarmos a palavra igreja, eu queria que no nosso coração nós já entendêssemos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é a igreja nós. Nós somos a igreja, não está dizendo igreja A, igreja B, denominação, mas igreja nós como corpo de Cristo, amém? Olha lá, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, esse texto aqui é a segunda carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios. Provavelmente, os estudiosos dizem aí que foi 6 meses depois da primeira, pelo motivo de eles não terem seguido as instruções que o apóstolo Paulo tinha dado na primeira carta a eles. O apóstolo Paulo nessa época já estava em Éfeso e direcionando ali a igreja que tinha sido plantada ali em Corinto. E é interessante que quando ele diz aqui, ele diz assim: para que resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Ele poderia ter dito, para que cresça entre vós o evangelho da salvação. É interessante ele ter usado o termo glória, e é nisso que eu queria que nós meditássemos essa manhã. Se nós pararmos para ver, irmãos, hoje, na nossa geração, todos nós aqui, nós temos contato com muitas pessoas. E existem muitas pessoas que creem que Jesus é o Salvador. Quantos conhecem pessoas assim? Aí no mundo, lá no mundão, falam: não, Jesus veio para salvar, Ele salvou. Não, Jesus é o Salvador, Ele é o filho lá da Maria, Ele é o Filho de Deus. Mas ele não tem essa entrega a Cristo. Não tem uma entrega poderosa a Jesus. E o que o apóstolo Paulo começa a dizer aos coríntios aqui, é que a vida deles não estava sendo transformada no nível poderoso que deveria ser, que é o chamado de Deus, porque existia algo querendo cegar o entendimento deles. Como é mais difícil nós nos movimentarmos quando estamos no escuro, não é, irmãos? Já tentou pegar alguma coisa, já tomou uma quinada na cama assim, quando você está tudo escuro? Você sabe que tem as coisas lá, mas você, fica aquele roxo lá. Porque esse é um dos objetivos do inimigo. Porque o inimigo quer que nós não tenhamos a fé de que o Evangelho de Cristo, ele é salvação, sim, mas o Evangelho de Cristo também é glória e poder para as nossas vidas.
Irmãos, não quer dizer que a salvação em si só é algo pequeno, misericórdia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios sobre o evangelho da glória, ele está dizendo que a salvação é uma porta, é um caminho para algo muito mais poderoso em Deus, que é uma mudança de vida aqui nessa terra. Aqui nessa terra. E é justamente essa cegueira espiritual que os coríntios viviam. A ideia dele era cegar, do inimigo era cegar o entendimento, para que a igreja de Corinto não vivesse no nível da glória de Deus. E obviamente se conformasse com aquilo que tinha para viver. No Antigo Testamento, a palavra glória, ela era, em hebraico, é kabod. E ela significa dignidade, peso. No Novo Testamento, eles utilizam, em grego, a palavra doxa, ou doxa, e ela significa reputação, opinião, caráter. Ela tem ligado essas duas coisas. E olha que interessante, às vezes, nós cristãos do século 21, nós traduzimos a glória de Deus, sem base bíblica, por algo completamente místico e desconectado. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que o evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Cristo em nós. Se nós queremos viver esse evangelho, ultrapassar os limites, era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios, precisava ter a identidade de Cristo cravada dentro de nós. A glória de Deus é Cristo em nós. A dignidade, o peso, a reputação, é glória de Deus. Isso é glória, irmãos. A igreja de Corinto, se você ler, irmãos, isso teme o meu coração para falar, porque nós vamos terminar essa palavra aqui, irmãos, crendo que nós vamos nos levantar daqui essa manhã, para abalar a nossa cidade. Eu vou falar de novo, nós vamos sair daqui para abalar as nossas cidades, os lugares onde nós trabalhamos. A igreja é poderosa em Deus, irmãos. A igreja é poderosa, só que o véu que quer cegar o entendimento, lançado pelo inimigo, quer que nós não vejamos essa grandiosidade, de que nós nascemos para ser a imagem de Deus, para sermos pequenos cristos aqui na terra. Eu não sei se você se impacta, né? Quando, todas as vezes que a gente lê lá em Atos, que quando os apóstolos chegaram em Antioquia, foi a primeira, o escritor de Atos sempre fala lá que foi a primeira vez que os cristãos foram chamados dessa maneira, pequenos cristos. Que emocionante. E hoje na nossa geração, nós precisamos liberar esse evangelho da glória. Eu quero profetizar essa manhã, se tem tido um entendimento cegado em nós, de que nós somos pequenos, de que é uma igreja pequena, e que talvez a gente esteja vivendo aquilo que tem que viver, eu quero declarar, não, o Espírito Santo nos chamou para ter uma vida de vitória e poderosa em Jesus. Uma vida onde as pessoas olhem para nós e digam, ali vai um pequeno Cristo, ali vai uma pequena, né, filha de Deus. Deus nos chamou para isso. As pessoas estão esperando desesperadamente isso. Outra realidade que nós podemos ver nesse texto, irmãos, é que nós somos um povo gloriosíssimo. Vou dizer mais uma vez, nós somos um povo gloriosíssimo. Irmão, você tem noção do que é ser um povo gloriosíssimo? Gloriosíssimo, mas essa não é a realidade que muitas vezes nós vemos na igreja. Volto a dizer, igreja não é lugar, nem igreja A ou B, igreja corpo de Cristo. Pessoas. Quantas vezes, irmãos, o Deus desse século, como o apóstolo Paulo tem dito, tem cegado o entendimento para que nós vivemos uma vida comum. Uma vida, né, como se, você é crente? Sou crente, mas eu tenho a mesma vida aqui no mundo. O mundo, o pecado é tão atraente quanto, e a mesma vida durante anos e anos e anos. Por que isso acontece? Porque não enxerga, porque o inimigo cega. Muitos crentes estão achando que é normal isso. Muitos cristãos estão achando que nós não vivermos, eu vou dizer, por exemplo, se Johnny não viver o que Deus sonhou para que Johnny viva, o mundo está comprometido.
se você não viver o que Deus chamou para viver e ser quem Deus chamou para ser, estará comprometido as pessoas. Mas nós não enxergamos isso e vamos levando a nossa vida cristã, né? No nosso século principalmente tão cheia de aparências, no nosso século tão cheia de situações que muitas vezes não são verdades. E o Espírito Santo está dentro de nós, querendo quebrar essas mentiras do inimigo e abrir os nossos olhos, para nós e nossas casas começarmos a viver algo tão poderoso, que comece a impactar a vida das pessoas à nossa volta. Cristo em nós, a esperança da glória. Só que nós precisamos sair desse lugar, irmãos, que muitas vezes nós nos colocamos espiritualmente de como um povo medíocre, ou como um povo mediano, mas nós somos um povo glorioso em Deus, não por nós, como diz lá, temos esse tesouro em vasos de barro que somos nós, porque a excelência do poder é Deus. Nós temos o maior tesouro do mundo, nós não podemos diante do inimigo estar prostrados, mas nós temos que estar diante do inimigo como um povo gloriosíssimo que nós somos, cheios da glória de Deus. Irmãos, Deus quer nos chamar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Aleluia. Irmãos, é tão verdade isso que eu não sei, eu trabalhei muitos anos com adolescentes. E eu lembro, ano passado, uma cena me marcou muito profundamente na escola. Quando eu cheguei, uma das salas lá tinham feito camisetas, e cada um colocou o seu nome atrás na camiseta. E uma das adolescentes coloca assim, derrotada, atrás. O nome, ao invés de estar o nome dela, estava escrito derrotada. E eu falei assim, menina, por que você colocou isso? Porque é o que eu sou. Ah, irmãos, eu nem esqueci, até esqueci que não podia pregar na escola. Eu falei, menina, Deus te chamou. Aí preguei lá, nem lembro o que eu falei, irmãos, mas eu tive que deixar de ser professor naquela hora. O mundo está cego, a igreja não pode estar. O mundo está cego, mas a igreja não pode estar. A igreja é eu e você. Os nossos olhos têm que serem abertos, porque nós somos a solução. Nós vamos ver aqui que o Senhor disse que a igreja é a solução. A igreja que foi enviada. Você e eu somos a resposta que essa geração precisa. Não é à toa que você está plantado onde você está no trabalho, onde Deus te colocou, na sua família. Nós somos a geração. Mas nós precisamos ser esse povo gloriosíssimo, que se rende a Jesus, que não se converte a essa cegueira espiritual, onde muitas vezes estamos cantando felizes e alegres, e o inimigo devastando tantas coisas. Deus está nos chamando para ser uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. E é para você mesmo, irmão, talvez o seu coração esteja passando a sua casa, as suas situações, e você tem se visto tão pequeno. Levanta daí de onde você está hoje, essa manhã. Deus está nos chamando para ser esse povo gloriosíssimo. Talvez você tenha olhado para isso, para algum pecado que aí está anos aí. Falei, eu não consigo vencer esse pecado. Sai dessa porta em nome de Jesus. Deus nos chamou para viver em vitória, como um povo gloriosíssimo. Gloriosíssimo. E sabe por que, irmãos, às vezes a gente não consegue entrar nesse nível de povo gloriosíssimo? Por alguns sofismas. Um deles é que a igreja muitas vezes está esperando acontecer alguma coisa. A igreja, volto a dizer, vou falar várias vezes para a gente gravar, para não pensar que é a igreja A, B, a igreja universal, sei lá, né? Não, a igreja nós. A igreja vive esperando um futuro. Não sei se você já ouviu essa frase, né, que às vezes até um jargão gosta. Deus está enviando um avivamento. Está chegando não sei o que lá. Quem já ouviu isso ou falou? Seja sincero. Não, vai chegar um avivamento e não sei o que lá. E quantos aqui já não se frustraram porque nunca chega isso? Seja sincero também, irmãos. Essa é uma manhã de sinceridade. A gente sendo sincero, Jesus vai nos curando. Eu quero te fazer uma pergunta, só para a gente ter essa coerência. Será que existe um avivamento maior que Cristo em nós? E o Espírito Santo sendo que conduz a nossa vida, será que existe um avivamento maior do que esse?
Será que nós já não estamos esperando por algo que já foi conquistado na cruz do Calvário? E nós estamos esperando como se algo maior do que isso ainda fosse acontecer? É exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios. Irmãos, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, e é Ele que é o avivamento que você precisa. Irmãos, é interessante, porque muitas vezes nós estamos ali no nosso... Eu já me peguei nisso, essa palavra é para mim, fui o primeiro, apanhei sozinho de Deus lá em casa, com essa palavra. Quantas situações, eu já tinha chegado até para o meu discipulador e falado, mas nem perguntado para o Espírito Santo. Irmãos, quantas situações o Espírito Santo está tratando com as nossas vidas, mas nós saímos e estamos aí esperando que algo externo aconteça. Cegueira no entendimento. Nós já temos o que precisamos. O que nós precisamos é de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. O que nós precisamos é nos posicionar como um povo glorioso. Pode vir o pecado por uma porta, que nem que eu saia no box com ele, agora ele vai sair daqui também. Um povo gloriosíssimo. Ah, diabo, você está vindo por um caminho, é por 7 que você vai embora. Não é por minha causa. Nós temos um tesouro em vasos de barro, porque a excelência do poder é de Deus e não de nós. A glória de Deus muda a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo não falou o evangelho da salvação para os coríntios, porque eles criam que a salvação tinha vindo por intermédio de Jesus. A questão é que eles não entravam e não eram condizentes com aquilo que eles criam, porque para crer nisso precisa de glória, de poder de Deus efetuado na vida deles. Outra coisa, que é uma cura que foi liberada ali pela igreja, para a igreja de Coríntios, é que eles, por viverem a vida dessa maneira, irmãos, parecia que o Cristo deles era um cristinho, um Cristo pequenininho. Eu não sei se você já viu crentes assim. A minha doença é tão grandona, ou a minha dificuldade, ou o meu matrimônio, ou tal coisa. E talvez, quem sabe, o nosso Cristo, o nosso Cristinho, pequenininho, ele consiga fazer alguma coisa. Às vezes, a nossa oração dá a impressão que o nosso Cristo é bem pequeno. Ou, a gente ora para o Cristo morto lá na cruz. Dá a impressão que o nosso Jesus é a ovelha muda que está lá, morreu na cruz. E ele realmente o fez isso. Só que eu quero lembrar a nós, igreja, o nosso Jesus, ele voltará num cavalo branco. E hoje ele é um leão, que veio para resgatar a sua noiva. A nossa oração não é para um Cristo crucificado, mas é para um Cristo ressurreto. O nosso Cristo é um grande, ele vem como um leão, e o seu rugido afasta o diabo. Ele não tem como ir contra a igreja de Deus, contra o rugido do leão da tribo de Judá. Irmãos, olha só quanto entendimento. E muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração às vezes natural, às vezes é uma oração não enxergando a grandiosidade do Cristo. Eu estava esses dias em casa, quando eu estava preparando a ministração, eu lembrei de quando, eu até contei isso no testemunho do emprego, quando a gente veio aqui para Barueri, veio para cá desempregado, eu e a Sheila, foi aquela coisa toda, Deus fez um monte de coisa na nossa vida, arrumamos um emprego aqui, foi aquele memorial de fé, assim, nossa, até os meus netos eu vou estar contando essa história ainda, porque foi demais. Aí foi eu e a Sheila agora mudar de emprego, e algumas situações muito parecidas com aquelas, aconteceram de novo. E na hora veio aquele desânimo, né? Parece o Chaves, né? Deu um piripaque, assim. Aí o Espírito Santo na hora falou assim, oi? Qual, né? Quem é o Deus que você serve? Para que está valendo as experiências que você tem tido? Qual é o tamanho do seu Cristo? Falei, meu Deus do céu. Eu preciso tomar posse disso. O meu Cristo não é pequeno. O mesmo Cristo que me deu aquela experiência lá é o que continua hoje cuidando da gente. O mesmo Cristo que se entregou lá na cruz do Calvário, que morreu por nós, assim como uma ovelha muda, hoje Ele é o leão que cuida de nós, que permite que a sua igreja seja protegida. Esse é o Cristo. Eu falei, uau! Aí deu aquele ânimo de novo. Falei, é assim que a gente vai permanecer.
Jesus, a sua oração é para um Jesus glorificado. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Amém. Não crucificado. A nossa oração é para um Jesus que está à direita de Deus. É para um Jesus que, às vezes a gente tem a sensação também, que na oração, alguns cristãos, por cegar o entendimento, dá a impressão que Jesus está disputando ali com o diabo. Aquela luta lá na sua família, e está o diabo de um lado e Jesus de outro. Eu nem sei lutar, oh meu Deus, eu molhando tudo aqui. Né, tá ali. Não, Jesus já é só um sopro, ó. Acabou. Jesus não está de igual para igual com o diabo, irmãos. O diabo já é um derrotado. É isso que faz de nós um povo gloriosíssimo. Se levanta aí no poder de Deus. É no poder de Deus que nós temos que nos mover, irmãos. No poder de Deus. No poder de Deus. Se nós olharmos para nós mesmos, para as nossas condições, para o dia que a gente está de bom humor ou não está, é óbvio que a nossa fé vai ser pequena e inconstante. Mas se nós olharmos para o Evangelho da glória de Cristo, nós seremos cristãos constantes, que olham para Cristo e permanecem com a sua fé inabalável. Tem faltado isso em nós, irmãos. Nós como igreja, a nossa constância. Ser gloriosíssimo é não andar por aquilo que nós estamos vendo, mas é andar por aquilo que nós somos, pela palavra de Deus, e ser edificados por ela. O Evangelho da glória de Cristo, outra coisa que eu queria falar é que ele edifica a sua igreja. Quando você entra por esse nível da glória de Deus, de andar com Jesus, ele começa a edificar a igreja. Se edificar a si mesmo e edificar a igreja de Cristo à sua volta. Eu queria que você, eu não coloquei no slide esse, se você tiver a sua Bíblia, Mateus 16, versículo 14. Mateus 16, 14. Talvez um dos momentos da Bíblia mais incríveis dos discípulos com Jesus. Diz assim, e eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Os discípulos ali, quando Jesus perguntou quem eles eram, né? Diz que as outras pessoas diziam, né? Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Uou! Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. De quem é a igreja, irmãos? De quem que é? De quem ela é? De Cristo. Quem é a igreja? Quem somos? Nós. Somos dele, ele edifica a igreja. Baseado em quê? Sobre essa rocha. Que rocha é essa que ele estava falando? A revelação de quem é o Cristo. É sobre essa rocha, debaixo dessa revelação, eu edificarei a minha igreja. É impossível nós sermos edificados e entrarmos para a glória de Cristo se nós não tivermos a revelação de quem é o Cristo. Foi o que mudou Pedro. E é engraçado, irmãos, que é tão simbólico que o Simão, se vocês sabem, Simão, a palavra Simão significa palmeira. Não é o Palmeiras, tá? Para os palmeirenses, a palmeira que vai com vento assim, né? E mudou para rocha, ou seja, palmeira que se curva, vai para um lado para o outro. E rocha, Pedro, pedra, rocha, aquele que está firmado, fundado, mudou a vida do cara. Era uma pessoa que não sabia para onde ia. Agora é uma pessoa firmada naquilo que foi chamado para fazer. Pelo quê? Pela revelação de quem o Cristo era. Olha, irmãos, que poderoso isso. Eu pergunto para nós, quem é o Cristo para nós? É uma ideologia? É uma religião? Ou é alguém com que nós andamos profundamente apaixonados?
Quem é o Cristo para nós? Eu não sei você, irmãos, talvez alguns aqui sejam mais novos na fé. Eu aceitei Jesus na escola dominical com 7 anos de idade. 7 anos, eu lembro que a professora da escola dominical falou que quem era filho de crente não era salvo se não aceitasse Jesus. E eu fiquei desesperado, porque eu não tinha aceitado Jesus ainda. Aí eu fui lá, a tia Maria Helena, o nome dela, aí aceitei Jesus. Desde lá, sempre com Jesus. Que tremendo. Obviamente, como a história de todos nós aqui, passamos por muitos altos e baixos. Mas essa palavra fez tanto sentido para mim, irmãos, porque não é a religião que nos segura aqui dentro. É andar com alguém que é de verdade. Jesus é de verdade. Da mesma maneira que eu estou vendo aqui o pastor Emerson, Jesus é de verdade, Ele está com a gente o tempo todo. Ele está, Ele é. Ele não é uma ideologia, Jesus não é uma luz forte, Jesus não é uma ideia legal. Jesus não é alguém bem lá em cima, distante. Jesus está conosco, Ele é Deus e Ele está em nós. Irmãos, e é assim que nós somos edificados. Agora, se nós, irmãos, com todo respeito, se nós entramos, às vezes na célula, ou entramos no prédio da igreja, onde a igreja se reúne, entramos e saímos e entramos, mas nós não nos permitimos entrar para a glória, pelo conhecimento de Cristo e ser edificado. A gente vai voltando para trás, parece que não é um povo gloriosíssimo, cegueira espiritual, tantas coisas, e aí não faz diferença se está lá fora ou está aqui dentro. O pecado assola do mesmo jeito. Deus está nos chamando para entrar por um caminho poderosíssimo de andar com Cristo Jesus e ser edificado por Ele. Andar poderosamente, ter essa revelação. Irmãos, não é carne e sangue que nos revelam. O próprio Jesus disse para Pedro aqui, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Somente através do Pai, somente através dele nós podemos ter essa revelação, andar com Cristo, ser edificado por Ele. Quantos estão aqui? Você está aqui, irmão? Eita! Outra coisa que é importante do Evangelho da Glória, é que ele nos torna um com o Pai. João 17:11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, como nós somos. Aí no 20. Eu não rogo por esses apenas, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles, olha irmãos isso, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus, quando nós somos um com o Pai e um com Cristo? Cristo em nós é a esperança da glória desse mundo. Eu fico imaginando quando, nós todos temos essa revelação. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós somos milhões de evangélicos. Por sermos milhões, já era para o nosso país estar sendo transformado de dentro para fora. A questão é que o Espírito Santo está nos chamando tão poderosamente para ser essa pessoa que traz o Pai para a nossa nação. Irmãos, não é pela nossa religião. Ai que legal, somos evangélicos. Que demais. Isso não muda nada. O que muda é Cristo em nós, fazendo uma transformação de dentro para fora, na igreja que somos nós, para impactar o mundo e transformá-lo ele, fazer ele para dentro da igreja de Cristo. É isso. E é interessante, irmãos, olha aqui que Jesus fala. Jesus estava na oração no Getsemane, não tinha sido crucificado, e ele diz, eu já não estou mais no mundo. Oi? Como assim? Eu já não estou mais no mundo. Foi o que ele disse aqui, ele não falou, eu não vou mais estar. Está no presente, eu já não estou mais no mundo. Porque para Jesus, irmãos, ele já estava dentro de uma outra esfera, já estava no reino de Deus, já não importava mais aqui o que ia acontecer aqui. Para ele já sabia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui, vivendo o reino de Deus, mas nós não entramos na glória, não entramos para esse evangelho poderosíssimo, justamente porque nós ainda vivemos nas nossas carnalidades,
Nós vivemos ainda nas nossas humanidades, nas nossas críticas e tantas outras coisas. Nós somos uma igreja gloriosíssima, mas nós precisamos viver isso. E aí ele diz assim, mas eles estão no mundo. É como se Jesus estivesse falando, coitadinhos, né? Mas eles ainda não entenderam, né? Mas aí ele continua, eu não estou orando só por eles, estou orando por tais pessoas também. Ou seja, nós, essa geração aqui, eu e você, que creríamos na palavra deles. E Jesus não termina com uma palavra de piedade, mas de encorajamento, para que ele seja um em nós. Eu quero te dizer, irmãos, no seu trabalho, olha, irmãos, eu tenho uma unção de Deus poderosa essa manhã, eu quero profetizar. No seu trabalho, você vai ser levado por Deus a ter intimidade com Deus na hora do almoço, a orar por pessoas. Eu não sei o que vai acontecer, mas o nível de glória vai começar a ser adentrado às nossas casas, aos nossos trabalhos. Irmãos, se talvez você estava orando, Senhor, eu preciso sair do raso. O Senhor me disse que tem pessoas que estavam orando assim essa manhã. Jesus, eu não sei como eu vim parar aqui no raso. Deus está te chamando para águas mais profundas. E é hoje que o Senhor vai fazer isso. Águas mais profundas. Essa união poderosíssima, quando nós somos um com o Pai, quando nós entramos nessa unidade, essa união poderosíssima entre o Espírito Santo de Deus e nós, é impossível nós não sermos os mesmos, nós sermos os mesmos, irmãos. Nós nos tornamos pessoas melhores. Eu lembro, pode parecer uma coisa muito simples, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, eu era muito mal-humorado, muito mal-humorado. Minha mãe sempre reclamava disso. E eu lembro que uma vez, tinha duas coisas que foram muito fortes para mim. E eu comecei a ter uma experiência genuína com o Espírito Santo, com esse texto de João 17. E eu lembro que, eu não sei se alguns irmãos aqui novinhos, no culto das 17 eu nem vou poder dar esse exemplo, são jovens. Aquela música, quero beber do teu rio, Senhor. Aí no CD, eu lembro que eu ganhei o CD Águas Purificadoras do Diante do Trono, acho que no ano 2000, 2001, isso. E eu estava num processo, né, e eu era alérgico, extremamente alérgico de rinite e mal-humorado, né, muito mal-humorado. E eu lembro que foi através da adoração, daquele dia lá o André Valadão ministra um monte, quem tem esse CD eu lembra disso, né, tem uma ministração enorme. Irmãos, eu fui curado naquele dia da alergia. Passou para mim, foi uma adolescente, né? Foi uma super experiência com Deus ali. E voltando a falar do mau humor, eu orava assim, Deus, eu preciso ser tão cheio da sua glória, que eu tenho que vencer esse maldito mau humor. Não dá. Pensa casar, a minha esposa não vai aguentar ser mal-humorado. Não dá isso, né? Ninguém. Esposas, vocês estão aí, as esposas por aí afora. Marido mal-humorado não dá, né? Não é verdade? E eu orava solteiro, falava, Jesus amado, né? E a minha mãe reclamava. Eu falei, se a minha mãe reclama, a minha esposa vai reclamar. E a minha vida aqui, essa minha esposa linda, ela sabe que se tem uma coisa que é a minha marca, é o bom humor. Pode estar o mundo caindo, mas eu estou sempre bem-humorado. Mas eu não era essa pessoa. Foi a sua mão que fez isso, Johnny? Eu nunca conseguiria mudar essa característica tão enraizada dentro de mim. Quem muda é o Espírito Santo. Quem muda é quando a gente... Porque o Espírito Santo não é mal-humorado. Quando a gente começa a entrar e ter relacionamento e ser um com o Espírito, a gente começa a absorver as características dele. A gente começa a absorver as características da santidade de Deus. As características do amor de Deus. Quem é, por um exemplo, fala assim, eu não consigo me sensibilizar ou ter uma empatia com a dor do meu irmão. Precisa se tornar um com o Pai. Precisa. Porque a igreja veio para curar os feridos, sim, para ser a voz profética, para ser aquele que resgata as nações da terra. Esse é o nosso chamado. Agora, se nós não temos, não conseguimos e não perseguimos essas características, nós ficamos presos na religião. E o nosso evangelho se torna um evangelho igual a igreja de Corinto estava vivendo. Um evangelho que não trazia mudança. Um evangelho que não era pleno. Deus está levantando a igreja aqui em Barueri. A nossa igreja brasileira, o século 21, a igreja que está às portas da vinda do Messias, para buscar a sua igreja no seu cavalo branco. Ele vai vir para buscar nos resgatar, e teremos a eternidade toda com o Pai, com o Filho.
Nós estamos preparando esse caminho, nós precisamos ser um com Ele. E para encerrar, queria, se o pessoal do louvor puder subir já também, a última coisa que eu queria falar é que a glória, esse evangelho da glória, é para a noiva. Efésios 5, 29, diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande, olha só, 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de quem, irmãos? De Cristo e da igreja. Uau! Serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Jesus aqui está usando essa analogia do casamento, mas ele não estava falando efetivamente de casamento aqui. Ele está falando claramente sobre Cristo e a igreja em ser um. Quando você é casado, quantos casados tem aqui? O contrário, quantos solteiros tem aqui? Tem? Vamos casar em nome de Jesus. Os que querem casar, casamentos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais casados. Quando você é casado, nós somos membros uns dos outros. Quando eu me casei com a minha lindíssima esposa, ô dia abençoado. Quando nós consumamos o casamento, o matrimônio, né? Quando nós nos unimos em carne, nós nos tornamos um. Agora quem olha para o Johnny ou para a Sheila, vê um. Roberto e a Miriam, todos vocês casados, são um. Uma só. Então essa analogia, Cristo está dizendo à igreja. O apóstolo aqui está dizendo à igreja que nós somos essa com Cristo. Se eu não sou a noiva, a esposa de Cristo, eu não tenho direito ao corpo dele. Se eu não sou noiva, se eu não participo da glória e quero ter intimidade com Cristo, isso é fornicação. Quem tem direito à intimidade é a esposa. A esposa participa da glória. A esposa é a dona da herança. Então, a esposa, ela rasgou o véu do entendimento, da cegueira. A esposa, ela se viu como gloriosíssima, se adorna. A noiva, ela caminha em direção ao seu noivo, porque ela sabe de quem ela é. A esposa, ela não tem medo do diabo, vendo Cristo como um Cristo pequenininho. O diabo vê lá, a senhora Jesus de Nazaré, ó, tá vindo, já sai correndo o diabo, porque ele sabe quem está chegando é a esposa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A autoridade está para a noiva. Irmão, se nós nos levantarmos como um povo gloriosíssimo, colocarmos, sabe, irmão, eu sei que talvez você chegou aqui essa manhã carregado de peso. Tira isso em nome de Jesus. A autoridade Deus nos deu. Chega de vivermos escravizados muitas vezes, presos com peso. O Senhor nos deu autoridade porque nós somos a esposa gloriosíssima de Cristo. E é tão tremendo, eu termino falando sobre isso. É tão tremendo essa analogia do casamento, que para um casamento natural ter sucesso, ele tem que abandonar a vida de solteiro. Abandonar. Sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa linda, tenho as minhas responsabilidades. A minha vida de solteiro, ela não pode mais ter tanto reflexo, ou nenhum reflexo na minha vida, porque ela foi boa, passou, naturalmente falando, tá? Na vida de Cristo, na vida da igreja, nós somos hoje esposa do Cordeiro de Deus, noiva linda, adornada, separada. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, a vida de solteiro fica para trás. Você imagina, irmãos, vou terminar contando essa alusão. Um rapaz muito bonito, né? Podia ser até da nossa igreja aqui e tal. Aí tem as meninas lá, ai, olha, que moço, lindo, não sei o quê. Só que ele vê uma moça bem bonita.
Ele fala, Jesus, tem que ser essa, tem que ser essa. Aí já ora até direcionado, né? Tem que ser essa, tem que ser essa, tem que ser essa. E ora. E ora, e ora, e ora, e ora, até que realmente lá entra romance real. Vai lá conversar com a moça aceita. Só que ela diz uma coisa: tem uma condição. Aí, o que você quiser. Qual coisa? Está apaixonado, tá, né? Eu já tenho outro namorado. E eu vou continuar com ele. Quantos aqui aceitariam essa proposta? Graças a Deus ninguém levantou a mão. Jesus. Essa é a proposta que muitas vezes nós fazemos no nosso casamento com Jesus. Você hoje é compromissado com Cristo. Se você não aceitou a Jesus, você pode aceitar e casar com Ele essa manhã. Fazer parte da noiva de Cristo. Ter essa salvação. De toda maneira, a nossa vida passada ficou lá atrás. Eis que tudo se fez novo. E nós caminhamos uma vida gloriosa em Cristo. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Eu queria ler a última frase. Uma frase do livro do Max Lucado, Moldados por Deus. Eu não sei se você já leu esse livro, eu super recomendo. Tem essa frase assim que diz: siga-me de longe e você me negará, mas siga-me de perto e você subirá comigo no monte e morrerá comigo alegremente. O Evangelho da Glória é para aqueles que, chovendo ou fazendo sol, querem mergulhar em Jesus. Nos dias bons e maus, Deus está levantando uma geração que, independente das circunstâncias, começa a colocar a nossa alma de lado e parte para Cristo. Eu quero mergulhar em Jesus. Eu quero mergulhar em Jesus. Senhor, mas dói demais andar de pertinho. No livro mesmo tem uma outra frase que diz assim: é melhor ser uma ferramenta sendo afiada pelo oleiro do que ser uma ferramenta guardada, esquecida na caixa de ferramentas velhas. O Evangelho da glória de Cristo, irmãos, vai nos transformar essa manhã em nome de Jesus. Talvez a gente ainda não tinha tido, né, uma revelação assim completa dessa realidade, mas eu queria, enquanto o Ministério de Louvor adora, que eu queria que você orasse, colocasse a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui à frente, mas eu queria, em nome de Jesus, hoje é a manhã que o Senhor escolheu para nós. Comece a clamar em você. É tempo de nós mergulharmos mais profundamente em Jesus. Xerararababa xereandarai. Xerararara.